Acordei muito feliz. Tô aqui, ó, já tomando o meu café. E eu vim aqui conversar com vocês porque eu tô muito emocionada, tô assim com a cabeça fresca, as emoções à flor da pele. Eu acho que é nesses momentos que a gente tem que sentar e já falar logo o que a gente quer falar, né? Ontem nós tivemos um avanço muito importante no fim da escala 6x1. E antes que alguém pense que eu vou falar aqui sobre política, não vou falar disso, tá, gente? E também não é aquele pensamento sobre que as pessoas não querem trabalhar, são pessoas preguiçosas. Não, é sobre qualidade de vida. E eu vou falar sobre esse assunto porque eu tenho propriedade para falar sobre ele. É sobre a gente que passa mais tempo sobrevivendo do que vivendo, porque você trabalha, aquele dinheiro vai embora em piscar de olhos e você não viveu no final das contas. E aí hoje cedo eu escutei uma música que falava muito sobre essa busca incessante de dinheiro, de sucesso. Óbvio que quando a gente compara a cantora comigo é desproporcional, porque ela é milionária. Mas não é sobre isso, é sobre uma consciência que no fim todo mundo chega. Uma hora todo mundo vai chegar. Essas pessoas que ficam ali buscando sucesso profissional, uma hora bate na porta. Eu acredito que bata na porta depois dos 30 anos. É uma análise geral que eu venho fazendo. E eu me emocionei de verdade porque várias partes da letra bateram muito forte dentro de mim, assim, dos meus olhos encherem de água. O nome da letra é Porque Deus Existe. E ela fala sobre a qualidade de vida. Enfim, depois, quando você terminar esse vídeo, você vai lá ver. Agora finaliza aqui comigo, tá bom? A Anitta, ela é de 1993 e eu também sou de 1993, ou seja, nós temos 33 anos. Sempre reparei muito a vida dela. Aquele sucesso dela todo, por trás na minha cabeça, sempre teve algo muito mais profundo, porque eu conseguia ler a partir da minha leitura emocional. Eu sou essa pessoa de o tempo todo estar refletindo sobre mim, né? E parecia que cada uma, claro, na sua proporção, a gente estava meio que conectada, estilos e momentos de vida. Esse sentimento, né, de entender que prosperidade vai muito além do dinheiro. E eu acredito que ela chegou nessa conclusão no mesmo nível de idade que eu também cheguei. E a música dela fala sobre você enxergar o pote de ouro, mas perceber que faltava algo essencial no seu caminho. Vazio, né? Sobre a gente gastar tempo demais correndo, correndo, correndo. E correndo atrás de meta, correndo atrás de resultado, correndo atrás de pessoas ali para surpreender, fazer com que essas pessoas que não têm relevância nenhuma na sua vida admirem por você. E no final o que acontece é que você acaba não admirando a própria vida. E isso me pegou porque eu sei exatamente como é. A gente vai crescendo ouvindo sobre buscar o pote de ouro, né? Ganhar muito dinheiro, produzir muito, trabalhar demais. E querendo ou não, isso é vencer na vida. Mas pouco se comenta o preço que se paga emocionalmente falando, o desgaste emocional que você sofre tentando alcançar esse pote de ouro, esse sucesso, esse vencer na vida, né? E eu sei porque eu vivi isso. E aí eu vou dividir aqui com vocês uma história, porque se pensa, né, se pra ela, que apesar de ter vindo de uma situação, de um lugar não favorável, com pouco acesso, é uma pessoa que teve privilégio por ser branca, imagina eu sendo preta, no ambiente de crescer, né? Eu passei por muita coisa, onde aos poucos eu fui vivendo, eu fui entendendo sobre o racismo estrutural, coisas que machucam muito. E acaba que a gente fica muito dura dentro desse processo. E eu lembro uma fase da minha vida que eu tava vivendo assim, completamente cansada. Sem tempo, sem presença na minha família, na minha casa, sem conseguir viver os momentos simples. E a minha virada de chave, acho que eu já comentei aqui em algum momento sobre isso, foi quando teve uma festa de família. E eu vi, assim, as crianças brincando na piscina, o churrasco rolando, a gente cantando, dançando. E aquele momento foi uma virada de chave, assim, espiritualmente falando. Foi ali que bateu um negócio diferente em mim. E eu já tava passando por um pensamento de falar assim, cara, eu não vou abrir mão da minha carreira, né? Não vou abrir mão do meu profissional, meu pensamento antes, do meu profissional, pra ficar em casa, né? Pra ter mais presença. Como se eu não visse naquela época um outro caminho, entendeu? Já que eu estava ali, já tinha crescido ali, era ali pra sempre. Então eu coloquei isso como prioridade master e depois a minha família. E eu fui muito imatura. Hoje eu consigo perceber o quanto eu fui imatura, mas eu também não critico, não julgo nesse nível, porque eu tive, né, toda uma história que me fizeram pensar daquele jeito. Muito voltado também àquela questão de quando você é mais nova e você vê muitas coisas
Por exemplo, minha mãe passou muita coisa por conta do dinheiro, então a minha meta na cabeça era não passar pelo que minha mãe passou, então eu vou correr atrás de ter sucesso, dinheiro, carreira e ser independente. Então eu falei, eu não vou abrir mão pra poder... E naquele dia, eu falei, não, cara, é isso que eu quero, é isso aqui. Porque uma coisa é você ser realizada no seu trabalho, outra coisa é você ser feliz. São coisas diferentes. E eu, apesar de estar realizada com o cargo, com o salário, né, eu não estava feliz no meu trabalho. E o trabalho, ele não é o lugar para te fazer feliz. O lugar que é para te fazer feliz é a tua vida, é o externo. Porque senão, quem é você depois do trabalho? Se sai o teu trabalho da tua vida, quem é você? E é muito louco, porque nessa fase da minha vida, o meu trabalho, ele era a minha identidade, sabe? Então, eu, naquele dia da festa de família, eu tomei um banho de chuva depois disso e eu pedi por mais momentos daquele. E isso foi no dia 26 de março e no dia 1º de abril eu fui desligada. Eu queria muito prosperar, muito, mas no caminho que eu tava era só o financeiro. E só o financeiro que, no final, a gente, quando não tem educação financeira, você pode ganhar muito dinheiro. E aquele dinheiro, ele nunca vai ser suficiente, porque você não vai saber planejar, organizar. Acabava que eu tava me perdendo de mim mesma. É estranho, porque às vezes a gente acha que a liberdade é só o dinheiro entrando na conta, mas não. Eu depois entendi que a prosperidade também é ter tempo para almoçar sem pressa, é poder respirar, poder viver momentos com quem a gente ama, dormir sem aquela preocupação, agonia de que amanhã é segunda-feira e eu tenho que sobreviver, matar mais um leão por dia. Essa frase, matar um leão por dia, o brasileiro normalizou muito, sabe? E não é, gente. A gente não tá aqui pra matar um leão por dia. A gente tá aqui pra evoluir, ver os momentos, enfim. E foi aí que eu comecei a entender que não adiantava eu encontrar o pote de ouro e não ter energia pra viver a vida que ela prometia. Porque qual é a promessa quando você quer ser bem-sucedida? Você quer ter dinheiro para usufruir da vida que você construiu. Quando você não tem esse tempo, você acaba trocando só por um dinheiro que não tem finalidade. A música fala sobre perseguir objetivos e esquecer de apreciar o caminho. E eu lembro que eu estava sendo elogiada por ter cumprido a meta do mês. E assim, gente, eu não consegui comemorar, sabe? Era sempre pensando na próxima meta, no próximo mês, no próximo passo, no próximo marco. Como eu ia, assim, não respirava. Eu acordava de madrugada para poder olhar o resultado que estava atualizado no sistema de madrugada, assim, que atualizava ali 2 horas da manhã. E aí eu acordava pra fazer isso. Depois, em outro momento da música, ela fala... Eu vou colocar um trecho da música aqui pra você entender do que eu tô falando. Mas em outro momento da música, ela fala sobre a sensação de vazio, mesmo conquistando coisas. E pessoas tentando desestabilizar ela, né? E aí entra o quê? O meu amadurecimento emocional. Porque eu tava ali conquistando vários marcos, resultados pra empresa. E aquelas pessoas estavam me adoecendo, sem eu perceber. Estavam me deixando, assim, desestabilizadas, sabe? Por quê? Porque parabéns, 1 segundo e 30 dias ali, ó, de vambora. E aí a gente fala sobre tanto liberdade, acaba que a gente esquece que a liberdade, ela não mora simplesmente no dinheiro. E é isso que eu quero falar com você. Às vezes você tá na cabeça que prosperidade é dinheiro. Eu já pensei dessa forma e hoje eu entendo que prosperar é você ser grata. Inclusive, li um comentário aqui no meu canal falando sobre isso, que a gente precisa ser mais grata. Tem uma função que eu faço todos os dias antes de dormir, que é agradecer pelo que eu já tenho. E quando eu começo a escrever, às vezes eu fico assim, nem tem tanto para agradecer. E aí quando você vai vendo, vai puxando um aqui, um ali, um ali. E, gente, nem cabe em uma só folha o quanto a gente tem motivos para agradecer. E aí no começo a gente quer dinheiro porque a gente acredita que ele resolve tudo. E foi o que eu falei no outro dia. Dinheiro não é tudo, mas é 80%. Mas esse 20% são os 20% assim, mais importantes da sua vida. Porque a gente entende que o maior luxo verdadeiro é você ter paz, é você ter presença com a sua família, é você ter saúde mental, é ter tempo, liberdade. Então são vários trechos, né, onde ela fala que viu o pote de ouro, mas não viu o arco-íris, porque não adianta você ter o dinheiro e você estar desconectada de quem você é, da sua essência, da pessoa que você é na sua essência. E quando a gente fala sobre dinheiro, por exemplo, eu precisei me desenvolver muito dentro do meu trabalho, mudar muito o meu jeito, a minha essência para alcançar o lugar que eu queria, né? Pensa,
que você é uma pessoa expressiva, que você fala alto, que você... E aí, quando você tá ali num padrão onde você precisa falar baixo, tomar cuidado com as palavras e tudo mais, se podar da sua essência, você acaba se tornando uma pessoa diferente. E aí você perde a sua essência, vê o pote de ouro, que é o dinheiro, mas você não vê o arco-íris, que é a felicidade, sabe? E prosperidade, na minha opinião, é você conseguir viver a vida antes que ela passe. Quando você conhece a liberdade de fazer o que você quer, estar onde você quer estar, tem uma frase muito boa que fala: eu estou no lugar que eu deveria estar. E é o que eu sinto hoje, quando eu me deparo ao lado da minha família, fazendo os meus projetos, correndo aqui para fazer o meu projeto dar certo. Meu projeto, meu trabalho, meus negócios, ele não vem mais hoje na minha vida como primeiro lugar. E eu fico muito feliz com o fim da escala 6x1, porque eu acho que todo mundo merece viver isso. Às vezes a gente está valorizando e adoecendo coisas que não é, sabe? E até você chegar lá nos 30 para você ter maturidade para poder entender isso, já se foi muito da vida e você não foi inteligente nem nas escolhas, nem no tempo e nem aproveitou quem você deveria aproveitar. E nesse momento que passa por isso tudo, tive que quebrar muitas crenças dessa minha cabeça de que eu precisava, enfim, ser independente, ter carreira, ter sucesso e tudo mais. E eu quebro isso a partir do momento que eu tenho uma segurança também, né? De estar com uma pessoa há tantos anos que me traz essa segurança. A gente começa a fazer as pazes com felicidade para viver a vida que a gente construiu em viver. Porque a partir do momento que você casa e tem filho, você tem ali a cabeça de que você quer viver para essa família, que você quer aproveitar disso. E quando você tem a cabeça do sucesso e tudo mais, você se desvia um pouco. Porque não tem como a gente fazer tudo. Uma incrível mãe, uma incrível mulher para a família e, do outro lado, você é uma incrível e maravilhosa profissional. Gente, não dá. Escolhas, sabe? São escolhas. E dentro dessa escolha, hoje eu tenho plena convicção de que escolher a minha família, escolher estar, ser mãe, esposa e tudo mais, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se você tem menos de 30 anos, o que eu vou falar aqui pra você é pra você, assim, refletir pra tua vida, tá? Eu fui no meu limite em vários momentos. Parar no hospital com pressão alta, coisa que eu nunca tive. Eu passei do limite com o outro por querer exigir muito. Mas eu sempre entendi que eu estava muito protegida pela espiritualidade, porque aquilo tudo ali estava moldando a pessoa que eu sou hoje. Tudo aquilo que eu passei acabou que me moldou e me fez entender e aprender muito. Eu fui no limite de várias coisas. Eu só posso te afirmar que quando você se agarra à sua fé, seja ela qual for, na música fala: se eu tô aqui é porque Deus existe. E eu falo, cara, se eu tô aqui é porque Deus existe e a espiritualidade não me abandonou em nenhum momento. Porque eu tive caminhos mudados drasticamente com coisas assim que... Sabe quando acontece uma coisa e você não entende na hora? E o tempo vai passando e depois você vai entendendo? Aí você fala, caraca, ainda bem que aconteceu isso? Então, é isso. Se eu tô aqui é porque a espiritualidade existe. E eu sou muito grata. E eu sempre falei que eu me considerava uma pessoa muito sortuda, né? Por todas as pessoas que eu encontrei no meio do caminho que agregaram, somaram na minha vida. Sempre tive anjos em forma de gente, assim, ao meio do caminho para ajudar e somar. Mas, sem sombra de dúvidas, não é sorte. Eu acredito que é aquilo, né? O que você planta, você colhe. Então, eu não tenho sorte, eu tenho colheitas. E essas colheitas vêm a partir do momento que eu planto. Quando você rezar, reza com fé. Quando você pedir por prosperidade, peça com fé, sabendo que a vida, ela sabe sempre o que é melhor para você. E vá, siga adiante. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Beijos e até o próximo. Tchau!